Olá, galerinha! Olha só que legal, nós estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma gravação. Dá uma olhada aqui, ó. Dopamina. Bom, agora dentro do canal da academia, nós temos vários vídeos, muito conteúdo para você. E agora nós temos o nosso podcast que chama Dopamina. Nada melhor do que você ter um neurotransmissor que é a dopamina, ou seja, o nosso canal para te levar energia, motivação, disposição, para que você ouça, veja esses conteúdos e isso te ajude a dar um próximo passo. E eu quero agradecer primeiro a Academia RA, somos uma rede aqui na região da Zona Oeste, também de São Paulo, com hoje em operação 7 unidades, a 8ª unidade agora para ser lançada. Bom, agradecimento também à nossa loja de suplemento, Body Mind, que sempre está presente conosco nos eventos também, e na unidade de Pirituba. Bom, e eu quero já ir direto ao ponto. Hoje eu tenho o privilégio, garoto, de chamar aqui, posso falar que é o meu físio. Pode. Ó, sou chique no negócio aí. Cláudio Gonçalves, primeiro eu quero já agradecer, obrigado por você estar aqui, meu irmão. Qual que é a nossa ideia? É sempre trazer pessoas que tragam conteúdo que tenha boa relação com a atividade física e que os nossos alunos, consequentemente, eles possam usufruir de algumas informações, de algumas dicas, de algumas orientações e que faça sentido, e com certeza o nosso bate-papo vai fazer muito sentido. Já vou falar por quê. Porque desde quando eu conheci você, não é porque eu estou aqui na frente das câmeras, mas você me passou uma pessoa com muito conteúdo, uma pessoa que busca conhecimento, inteligente e que com certeza vai conseguir bater um papo e levar um conteúdo para essa galera muito legal também. Meu irmão, eu quero que você sinta-se à vontade, eu quero que você fale um pouquinho de quem é o Cláudio, das suas formações primeiro, para a gente começar esse bate-papo, e seja muito bem-vindo. Bora! Obrigado, primeiro de tudo, é uma honra estar aqui. Obrigado pelas palavras de carinho e vamos fazer acontecer aqui tudo que eu puder compartilhar de conhecimento, se eu tenho esse tanto, que eu consiga compartilhar com você e com todo mundo que está vendo. Então, eu sou fisioterapeuta de formação desde 2011 para 2012, me formei lá no Mackenzie. E aí eu fiz a pós em RPG, que é Reeducação Postural Global, e também em osteopatia, que seria uma terapia manual, que eu consigo trabalhar raízes de problemas do corpo. Então, tecidos que estão mais restritos, que podem interferir na qualidade de vida ou gerando dor, tudo. Isso, a osteopatia aqui no Brasil, ela é uma especialização da fisioterapia, e eu acabei fazendo isso daí, que na verdade foi o motivo de eu entrar na fisioterapia. Eu fui um dos poucos na faculdade que falava que queria fazer a osteopatia. E eu fiz a RPG, a osteopatia, especialização em terapias manuais. Fiz a pós em acupuntura, mas essa não terminei, porque na hora de colocar a agulhinha e ficar zen com o pessoal não foi muito minha praia, mas acho um pensamento sensacional. Não deu que eu tentei, mas acho uma técnica fenomenal. E também fiz curso técnico de quiropraxia, então a parte manual eu gosto muito de atender o paciente com a parte manual, mas vendo aí a parte da fisioterapia, o exercício ele dá de 10 a 0 em todas as outras partes. Se ele for sozinho, ele é igual às outras. Se for acompanhado, é melhor ainda. Então, sempre quando eu atendo alguém, a primeira coisa que tem que certificar é que o terreno é fértil, ou seja, o corpo do paciente está pronto para receber o estímulo, ele está fazendo atividade física, ele está de acordo, ele está se hidratando, essas coisas. Então, toda essa parte da atividade física é importantíssima para acompanhar a terapia manual e a reabilitação do paciente. Cara, é até legal porque você falando aí dessa junção físio, eu estou com algumas perguntinhas aqui também que eu já tinha deixado anotado, que tem uma relação, mas eu ainda não quero entrar muito nisso. Mas você falando agora, eu acho que está se melhorando, tá cada vez quebrando um pouco esse tabu, porque a físio antigamente eu acho que era só vista como um processo literalmente de reabilitação. A físio ainda é focada na lógico, reabilitação. tem, mas eu acho que assim, não, eu não vou procurar. Eu não vou procurar para auto performance, eu não vou procurar para melhorar, eu não vou procurar como algo preventivo, que potencialize, que eu quero saber um pouco mais de você também nessas questões aí, entre esse cross de musculação, físio e tal. Mas você sente uma mudança já? Você já sente que já tem umas pessoas procurando mais, que não está vendo só mais a físio como, não, só vai lá se o cara tiver quebrado?
Não, procurando para outras áreas. Como é que está isso aí para você? A físio, essa parte que eu utilizo muito de terapia manual, de fisioterapia ortopédica preventiva, ela está crescendo assim exponencialmente e eu percebo muito a procura mudando, que nem você tem falado. O fisioterapeuta ele é de primeiro contato, então se você quer dizer assim, eu vou no fisioterapeuta, você não precisa ter uma indicação médica. Antigamente se acreditava que tinha que ter indicação médica, você não tem como. Ah, mas o meu convênio só reembolsa com indicação médica. Aí é verdade, com pedido médico. Mas você pode ir no físio para fazer o preventivo, para buscar uma melhoria da dor antes mesmo de ir para o médico. Existe uma série de fatores que a fisioterapia pode auxiliar. E ele acompanha, o fisioterapeuta geralmente acompanha atleta e pessoas de alto rendimento. E eu gosto muito de lidar com atleta amador e alguns atletas aí de mais alto rendimento, porque eles vivem no limite, né? Então eles precisam estar sempre com o máximo do fine tuning, do aperfeiçoamento do corpo deles para não se lesionar, digamos, de maneira boba, porque claro que corre o risco mesmo que o cara esteja fazendo tudo, mas a ideia do preventivo nesse aspecto é permitir que o tecido do cara esteja pronto para responder a toda hora, e isso tem mudado de uns 5 anos para cá, a mudança é drástica. E na pandemia começou a acontecer muito. O cara que ficou muito de home office, começou a sentir dor, o cara ouviu de alguém que tem que passar no físio e viu na rede social o físio falando e acaba procurando fisioterapeuta, osteopata, quiropata, RPGista, tudo isso daí o cara acaba procurando. Está mais aberto. Está bem mais aberto. Eu acho que também tem uma boa relação do que eu estava falando, por exemplo, com psicólogo. Antigamente a pessoa falava, não, passar no psicólogo era quase uma afronta, era quase você estivesse xingando o cara. Né? Se falasse psiquiatra, então, não, é psiquiatra, né? Então eu acho que está quebrando muito, até por conta, acho que celular, redes sociais, mídias, né? As pessoas veem os atletas hoje com um físio próximo, né? E, já que você entrou nessa parte aí de atleta aí, me fala um pouquinho aí, o que você faz hoje com alguma pessoa dessa que é atleta, ou o que você tem aplicado, quais são as performances que você vê que melhora, porque com certeza tem alguém lá do outro lado lá que os caras já estão olhando. Tá querendo virar atleta, a galera. Então vamos lá, a gente tem 2 pensamentos aí principais de atleta. O atleta amador, que é o cara que vai fazer a parte atlética até onde convém para ele, sem passar do limite do corpo, geralmente, às vezes passando um pouco, mas ele não precisa render a temporada nem nada, e o atleta profissional. Esse atleta profissional ele é um pouco mais difícil de ser trabalhado, porque às vezes você fala para o cara, recua, você não precisa ir tão forte. O cara, não, mas eu tenho que jogar aqui, eu preciso estar acompanhando meu time e já era. Então isso acontece. Hoje em dia eu tenho atendido de atleta mesmo, eu atendo a Joana Dark, que ela é uma fisiculturista, e eu atendo também o pessoal do CrossFit, atendi muito num box, eu tenho atendido o pessoal, atendi um pouco de futebol, e antigamente atendia uma parte da seleção feminina de vôlei. Não era o fisioterapeuta da seleção feminina de vôlei, mas o cara para quem eu trabalhava atendia a seleção feminina com RPG, e eu acabei atendendo algumas pessoas, algumas meninas lá com a RPG. Então, já traz um pouquinho então dessa questão do atleta, é Joana, você falou o nome dela? Joana Dark. Porque tem muitas pessoas que se identificam dentro da musculação para querer hoje ser um atleta de fisiculturismo, que também está crescendo muito, esse mercado está crescendo pra caramba, mas também tem aquelas pessoas que buscam alta performance, que está bem perto de uma disciplina de um fisiculturista, ele só não está procurando o profissional ali e tal. Como que você trabalha para melhorar uma performance? Como que pode utilizar a físio para melhorar o rendimento? Então, traz um pouco mais prático assim para a galera entender mesmo, porque até depois vamos deixar todos os seus contatos aqui, redes sociais, para a galera também procurar você, porque entendendo, acho que é isso, né? Trazer mais clareza para as pessoas do porquê, do como a gente pode adotar para ter melhor performance, melhor rendimento. Então vamos lá, eu vou falar um pouco dela em específico, porque ela mesmo sempre posta, então não vai acabar sendo quebra de sigilo nem nada. Qualquer coisa, a Joana depois me fala, gente. Mas com ela eu preciso fazer muito liberação miofascial, que é relaxar a musculatura, porque ela está constantemente sobrecarregando a musculatura por causa do treino dela. Também precisei, com a osteopatia, a gente mexe muito em diafragma, fáscias viscerais, que isso tudo pode ter relação com o corpo. E com ela tinha um aspecto do estufamento abdominal, então a gente precisou mexer com isso. E ela sentiu, ela falou, poxa, não foi o único fator, claro, sempre é um conjunto de fatores, mas ela falou, eu senti mudança nisso, eu consegui fazer o vácuo melhor, afinou a cintura, então isso, por exemplo, para ela foi muito bom. Ela conseguiu... O vácuo está em alta, né? Acho que uns 3 anos para cá, cresceu muito. Não
não sei há quanto tempo, mas acho que por aí. Porque antigamente os caras tinham muito abdômen protuso, né? Então aí a galera começou a buscar de novo essa linha e eu digo assim, não que seja uma regra 3 anos, mas vem fomentando assim o crescimento nos últimos anos. Assim. E tá tendo muita gente treinando com essa hipopressiva aí, né? E a Joana também, ela sentiu uma melhora de pegar peso, quanto ela consegue pegar de carga. Eu atendo um outro paciente que aí ele já não é atleta profissional, não vou dar o nome, mas ele corre maratona, ultramaratona. Então ele faz 120, 150K, às vezes fracionado em 3, 4 dias, mas não é na rua. Teve uma que ele foi, acho que na Patagônia também. E esse é atleta amador. Esse cara é sensacional. E ele, também precisei... Que amador. Eu considero atleta profissional porque torceu o pé e falou, vou continuar, já fez isso, E, o que ele sente de melhor é que muitas vezes começa a sentir uma sobrecarga em posterior de coxa, eu vou lá, libero. Então, a gente consegue ir controlando, manejando essa parte antes que a corda estoure. Porque às vezes mesmo a gente fazendo esse preventivo, ele foi lá e foi fazer uma corrida e torceu o pé. Não tem como prever. E mesmo que a gente esteja fazendo tudo certo, um dos pensamentos que eu gosto mais de passar para os meus pacientes é que o nosso corpo, para a osteopatia, muitas terapias manuais, é como se fosse um copinho. Você vai tendo compensação aqui, compensação ali, você vai enchendo esse copinho d'água. Em algum momento, ele transborda. A ideia da osteopatia é entender o que mais está enchendo seu copinho no momento e esvaziar. Então, às vezes, a ideia da preventiva é bater nesse copinho antes dele transbordar, antes dele gerar lesão e dor. É claro que se você de uma vez encher o copinho, eu não tenho muito como te ajudar, mas a ideia é a gente evitar ele de transbordar. Então, liberação miofascial, manipulação articular, controle de fáscias, alongamento, fortalecimento, isso tudo tem que andar em conjunto. O alongamento hoje a gente já sabe que ele é um pouco secundário, mas ele também pode entrar aí como uma conscientização aí do paciente de conseguir ter um estiramento muscular e um retorno funcional. A liberação miofascial também ela cresceu muito no nosso meio, até porque muitos atletas começaram a fazer, atletas de ponta, novamente, e as redes sociais, os caras são muito fortes, e isso ajudou também. Tenta explicar um pouquinho mais claro dessa parte, que eu acho que isso daí é muito importante, porque é algo que realmente vive dentro. Toda hora alguém está vendo de liberação. E a liberação... a performance ou prevenção, né? Então vamos lá, liberação miofacial, a primeira coisa que a pessoa pergunta vai ser no rosto por causa do facial? Não, no caso mio é muscular e facial é F-A-S-C-I-A-L, vem de fáscia, que é um tecido que recobre nossos músculos, tudo. Então a gente busca liberar esse tecido facial e o muscular. Poderia até ser uma liberação miofascial na face, tá bom, mas é uma liberação do tecido muscular e facial. A gente permite que esse tecido que está mais rígido, encurtado ou tensionado, melhor falando, que ele consiga ter um relaxamento do tônus dele, volte para o tônus adaptativo dele. Se eu estou muito tenso, e eu não estou falando do cara que treina e está com o tônus de base dele bom, mas não, uma pessoa às vezes, dor, lateralidade aqui, o quadrado lombar, que é um músculo aqui da lombar, vai estar mais tensionado, você vai lá e uma das técnicas que você pode utilizar é essa liberação miofascial. Existem alguns jeitos de você fazer isso, inclusive uma que eu uso que é pressão de ponto isquêmico. Eu vou apertar seu músculo, onde te incomoda, com determinada pressão, controlada por mim e por você. Ele vai permitir, com isso, um estiramentozinho da musculatura naquela região e o sangue vai chegar até o músculo. O sangue é o que carrega o ATP, que permite o músculo conseguir relaxar. Uma vez que chega o ATP, ele começa a quebrar esse ciclo e ele consegue relaxar. A face, às vezes, é com estiramento suave, perdurado, porque a face tem dois componentes principais aí, a elastina e o colágeno. O colágeno ele pode ser deformado e ficar. A elastina, se eu estiro, ela volta. Então, toda vez que eu vou lidar com a face, a gente não pode fazer uma coisa muito abrupta, porque senão essa elastina vai e volta, eu não consigo deformar o colágeno. Então, geralmente ela tende a ser ou com mais calor, fricção, uma coisa assim, ou estira devagar e se mantém. Entendeu? E aí eu consigo ativar e moldar esse colágeno e melhorar essa disponibilidade da face, vamos dizer assim. E esse trabalho facial no meio de reabilitação e dessa parte manual é outra coisa que está disparando hoje em dia. Todo mundo fala, tem que liberar a face, tem que atuar em face. Não, mas você não consegue atuar em face? Não, você consegue. O meio científico está até bagunçado um pouco com isso, mas a liberação miofascial envolve esses dois tecidos que
Muitas vezes dá aquela sensação do paciente estar todo contraído, fadigado, você vai lá e libera ele, agora sim, agora eu estou mais leve, eu estou mais solto, eu consigo pegar mais peso. Algumas pessoas ainda usam a liberação miofascial, principalmente quem está fazendo ganho de hipertrofia, você faz uma pequena distância a mais das fibras. Então você faz uma microlesão na academia e a gente quer que o seu corpo reaja em cima disso, né? Se você aumenta essa distância, você dá um input maior de crescimento para o teu corpo. Alguns fisiculturistas tendem a usar isso. O quanto isso daí é eficaz ainda não está certo, mas eles gostam do resultado. Bastante. Porque eu vejo que, enfim, tanto por essa parte do crescimento, eu ainda não fiz uma só, vamos marcar, mas primeiro eu preciso... Eu queria falar primeiro, eu preciso arrumar com as costas, né, cara? Minha coluna tá zoada, né? Eu tava falando aqui, cara. Aí, aquilo que a gente conversou, eu não sei se posturas erradas minhas lá atrás, nós conversamos sobre isso, né? Então, pode ser que tenha agravado, né? Então, preciso fazer alguns exames também. Sim. Mas tenho vontade de fazer, mas só que eu vejo a cara que as pessoas fazem de muita dor. Então, isso então, é uma coisa que tem que ser... Tem o medo aí. Né? Não, tem que ser levado em conta. Liberação miofascial, muita gente está falando hoje em dia, não precisa doer, você pode fazer sem incômodo nenhum. Como eu lido com muito atleta bruto, eu costumo utilizar uma força maior. Os caras falam, isso não dá tanto resultado, mas o cara gosta mais, eu também vejo o resultado com aquele tipo de pessoa. Então, tudo depende. Você fala para mim, eu não quero sentir dor nenhuma, eu vou te atender de um jeito. Eu não quero que me estalhe, eu vou te atender de um jeito. Eu quero que você faça tudo que você tem capacidade. Você provavelmente não vai voltar comigo na segunda sessão, mas eu vou te atender de um jeito. Então, tudo é de adaptação ao corpo, mas sim, eu creio que a liberação miofascial é interessante, só não seria uma sessão interessante para você agora. A gente teria que ver toda a parte de lombar e tudo. Ela é uma ótima terapia, um ótimo tratamento. Como assim? Para liberação miofascial? Só tirando questões de lesão, qualquer um pode fazer? Qualquer um poderia fazer, adaptado a cada um. Tem gente que, por exemplo, fica com um roxo muito fácil na pele, aí você tem que ir com mais calma. Tem gente que tem alergia a qualquer tipo de creme. Eu não gosto de usar creme. Então aí você tem que usar ou produtos hipoalérgicos, mas a pressão em si, salvo se o cara tem um problema cardiovascular muito grande, alguma coisa assim, porque você vai mexer um pouco com esse equilíbrio. E pessoas que costumam ficar muito mexidas com pouca terapia manual, mas isso daí a pessoa só descobre em você. Porque quando você dá um efeito com a terapia manual, a pessoa pode sentir o que a gente chama de efeito rebote, ficar dolorido de 1 a 3 dias depois, tudo. E a terapia manual, você liberando musculatura, você também faz esse efeito, que se a pessoa não se hidratar, não tiver um mínimo de consciência, ele pode ficar bem dolorido depois. Não é uma contraindicação absoluta, mas nem sempre o corpo reage da melhor maneira possível depois. Então tem que se levar isso em consideração. Mas pensa como uma massagem, não é igual, não estou nem menosprezando a liberação, nem a massagem, cada uma tem o seu mérito, mas os contraindicativos seriam mesmos. Se a pessoa tem risco de AVC, não é interessante ele fazer, talvez na parte cervical, ainda mais que você vai mexer com o fluxo sanguíneo para o pescoço, para a cabeça. Mas de uma maneira geral, a maior parte da população pode fazer. Criança não é interessante, entendeu? Idoso pode fazer, desde que ele caia nessa situação. Com fratura, não é interessante. Então, são mais esses aspectos. E pensando em preventivo, cara, como que, na real prática, assim, a gente conseguiria trazer a físio pensando em preventivo, né? Tipo, principalmente também dentro da atividade física, que é o nosso. Eu falar porque, às vezes... Eu tenho isso, como eu trabalhei muito dentro da sala, então toda hora tem alguém falando, cara, eu tô sentindo um pouco de desconforto aqui na minha coluna. Tá. Putz, a minha parte posterior de coxa, eu sinto às vezes, cara, tem às vezes... Então, é interessante, como que eu posso também, de repente, trabalhar um preventivo com a físio, com a musculação, né? Então, a fisioterapia, ela não foca... Pra gente depois falar um pouquinho mesmo de lesão. Aí chegou a lesão, aí a gente entra em lesão. Não, mas o preventivo... Eu quero estimular a galera, porque eu adorei ficar na tua frente durante 1h30. Quer dizer, teve vamos falar o bate-papo. O bate-papo foi meia hora praticamente, foi isso, não? Isso. Cara, mas é muito bom conversar contigo, porque você explica... Uma que eu gosto muito a parte técnica, porque a gente entende, mas eu entendo e vejo o quanto você domina. E é algo que, cara, por mais que eu sou da área, eu também não ia. Sou sincero em falar. Então, imagina que não é da área, tipo, falar em físio. Então, eu queria fomentar que é uma boa experiência, que tem muita coisa para ser tratada, ou ter uma prevenção, e enfim. Então, vamos lá. Desculpa aí, eu falei um monte, mas eu acho que você entendeu aí, né? Tudo.
Tem erro não. Vamos lá. A fisioterapia, primeiro de tudo, obrigado pelas palavras. Um dos principais pontos da fisioterapia de preventivo, eu imagino até a reabilitação também, é a educação do paciente perante a dor e perante o movimento. Porque uma das coisas que mais atrapalha a reabilitação, que mais atrapalha o próprio rendimento é a cinesiofobia. O cara que se machuca e tem medo de se mexer. Fobia é medo, cinésia é movimento. Então o cara, inclinou o tronco para frente, sentiu a lombar, qualquer semelhança, meramente semelhança, foi ao acaso. Que aí ele foi pegar às vezes foi pegar um vaso, alguma coisa que nem era tão pesado, travou, ele fala, não posso inclinar para frente. E, talvez no momento ele não possa, é verdade. Ele leu que, inclinar para frente machuca a lombar, ele deve ter lido isso daí. Antigamente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falava que era verdade. Hoje em dia já sabe que não tem nada disso. Apenas evite a dor enquanto está em processo agudo, depois você pode se mexer. Mas a pessoa, não vai, e isso vai gerando um processo no cérebro de neuroplasticidade, adaptação a sentir dor. A dor crônica é a pior coisa de ser tratada, porque a dor não acontece no tecido, ela acontece no cérebro. Então, se eu começo a trabalhar seu tecido está regenerado, mas seu cérebro acredita que tem potencial de lesão em você se mexer, você vai sentir provavelmente dor. E aí fica mais difícil. Mas, fora isso, essa parte de dor, quando eu vou trabalhar a reabilitação a prevenção das pessoas, muitas vezes padrões de movimento. Então, o cara tem um glúteo médio que estabiliza a pelve dele? Tem, não tem. Então no agachamento ele pode ter uma inclinação lateral e sobrecarregar o quadrado lombar. Então não vai ser legal ele ter isso daí. Vamos trabalhar um fortalecimento do glúteo médio para ele poder agachar com mais qualidade. Ele tem mobilidade de tornozelo para fazer um agachamento profundo? Não. Então vamos trabalhar. Ele tem estabilidade de ombro para poder fazer um pulley direito, ele tem tudo isso aí? Tem, não tem. Então, trabalhar o manguito, mas não só o manguito, tem serrátil anterior, tem trapézio inferior, tem toda a sinergia da escápula. Então, avaliar esses padrões de movimento, para mim, num aspecto de prevenção, um cara que está bem tudo, é mais importante você ver se todos os músculos estão coesos, digamos assim, atuando da maneira correta, do que necessariamente eu ficar pondo a mão nele e manipulando um cara que às vezes está bem. Eu faço preventivo manual uma vez a cada um mês, tudo, mas quando eu atendo um cara antes, eu preciso entender alguns movimentos do cara. O cara está bem, ele está com estabilidade de escápula. Atendi hoje, nossa, meus pacientes vão tudo ver e falar, olha, eu apareci. Eu atendi hoje um cara que ele escala tudo e ele tem uma dificuldade porque a cada muito tempo o ombro dele está falseando. E até agora estou atendendo ele com terapia manual. Eu já fui hoje pronto para dar estímulo de força. Aí ele chegou, não, é porque eu fiquei gripado, joguei errado, porque ele também treina, faz academia, então estou acreditando que ele está suprindo, mas talvez lá na frente eu tenha que entrar só com fortalecimento com ele e deixar a terapia manual de lado. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Entendi. Se a gente começa a trazer para o nosso mundo, talvez a ineficiência, se assim falo, de algum músculo ou por uma má postura, isso, se ele não faz, por exemplo, como você falou, um olhar, né? Vamos fazer uma sessão para ver tudo isso daí certinho, pode agravar outras coisas mais para frente. Sim. E foi até uma das coisas que você falou comigo sobre, de repente, uma retroversão em agachamentos também, que eu poderia ter desencadeado um problema meu, né? Isso. Então, eu nunca avaliei o meu movimento, não fiz uma avaliação postural. Que é isso que você também está trazendo. De repente, uma falta dessa avaliação postural também pode acarretar algum outro problema mais à frente. Isso. Eu não gosto de usar hoje em dia o termo postural, porque já se sabe que postura... Desculpa. Não, vamos lá, manda o seu aí, fala o seu. Não, uma avaliação do corpo, porque de movimento, cinesiológica. Boa. A postura hoje em dia, eu sou assim, quem está me vendo vai falar, esse fisioterapeuta, mas o cara, é minha postura, e tudo bem, eu tenho a capacidade de endireitar. Se eu tenho a capacidade de movimentar, ela não é um problema diretamente para mim. Mas ela me incomoda. Ok, ela pode ser trabalhada, mas ela não necessariamente vai ser um foco de problema ou de alteração para mim. Muito raso, a postura é raso, né? A postura. A avaliação do movimento, a gente sempre coloca. Aí sim, então, vou ver o seu agachamento, vou ver sua abertura de braços, vou ver se a sua escápula sai antes, se ela é ala, que seria você vendo de costas a pessoa, a escápula da pessoa vem mais para frente, então ela faria isso. A borda interna da escápula salta, isso é uma insuficiência de serrátil anterior, provavelmente. Então a gente tem que trabalhar isso. Então muitas vezes, você olhando assim, fisioterapeuta é chato, porque você não para de avaliar a pessoa. Você olhando para a pessoa, você já bate o olho e tem alguma coisa para lá. Tá, então vamos fazer os testes específicos, vamos averiguar.
Aí entra a parte manual. Tem alguma restrição de mobilidade de tecido lá? A parte torácica, no caso da escápula, a parte torácica está boa, glenomeral, que seria o próprio ombro, tá bom, cotovelo tá bom, cervical tá boa, tá, ok. Então agora a gente vai para a liberação muscular, tá bom, tá. Então vamos ver, ativação muscular tá boa, tá. Então tudo isso daí tem que ser levado em consideração. E aí a gente já coloca que é um cross de físio e profissional de educação física aí. Fala um pouquinho aí, como que dá para juntar esses dois trabalhos aí nessa mesma linha que você está levando? Tá, eu acho que é importante, né? Também, pô, eu acho que talvez não se tenha, isso eu posso ter falado, a cultura também dentro da educação física de já indicar um físio também, por exemplo, falando em alguns aspectos assim. É um processo árduo. Conta aí. Tá mudando. E assim... Você já se sentiu desprezado? Por isso você tá Não menosprezado. Pode chorar. Você já... A gente precisa de psicólogo também. Foi desprezado pelos educadores físicos. Não, de jeito nenhum, mas eu vejo, assim, atendo às vezes numa academia lá também, e os caras estão falando, você está fazendo fisioterapia? Faz forte. Lá a fisioterapia sendo algo fraco. Não necessariamente é fraco, é consciente, tudo, mas vai ser em músculos específicos. Então, o próprio educador físico acredita muitas vezes, e não por culpa dele, mas que a fisioterapia é algo só levinho, às vezes só choquinho, porque você vai, às vezes, fisioterapia de convênio, o cara vai te pôr o choque para tirar a dor, que é parte de um tratamento mais global, mas se for só isso, não vai dar um resultado. E não é só isso. Então. E aí o cara vai, fisioterapia então não funciona, vou fazer exercício. E acredite em mim, o exercício é a melhor coisa que você pode fazer, mas às vezes ele bem orientado, ele é exponencialmente melhor. Então, essa conversa com personagens e com educadores físicos, professores dessa área, eu tenho tido cada vez mais e eu tenho percebido eles mais receptivos também. Porque eu também pensava, não, o cara vai lá na academia, vai pegar peso, vai dar errado. Hoje em dia, já sabe que não. Pelo contrário, tem que ter essa conversa. Tem profissionais ali olhando também. Então, às vezes eu falo, tenta fazer esse fortalecimento mais assim e tal, e o cara, beleza. Depois o cara fala, tá dando certo, não tá. O feedback do cara é muito importante. E aí, já aconteceu, o cara fala, eu vi que a paciente tá rodando internamente o joelho quando ela tá agachando. Opa! Então, glúteo médio, vamos ver algo dinâmico dela, realmente está tendo uma sobrecarga patelar ou não. Então, essa conversa do profissional de educação física e de fisioterapia, excelente e necessária. Se o cara é de um âmbito de academia, eu acho extremamente necessária para a reabilitação e muitas vezes importantíssima quando o cara está buscando prevenção. Qualidade de vida, essas coisas, tem que, na minha opinião, claro que eu sou um fisioterapeuta, então eu vejo dessa forma, mas tem que acontecer. E o fisioterapeuta sozinho não monta treino de ninguém, não é pra gente montar. Então, o cara que vai na físio, só na físio e não faz academia, tá, mas o que o cara faz? Não faço atividade física. Não vai muito longe. Então, a primeira coisa, eu começo a plantar a sementinha. Como é que tá? Tá fazendo uma atividade física? Passa um exercício ou outro, mas não um exercício com foco de treino nem nada, mas sim de reabilitação. E deixa o cara aí puxando a corda. Tá se hidratando? Tô. Eu não sou médico, não vou passar o quanto o cara tem que se hidratar, o que o cara tem que comer, nem nada. Mas a qualidade de vida vem de tudo isso daí junto. E essa conversa com o personal tem que acontecer. E acho que melhora a autoridade para os dois, né, cara? Você fala cliente. Eu sou antiquado nisso, eu falo paciente. Deveria falar cliente. Paciente. Então, mas gera uma autoridade quando o cara, beleza, agora vou passar você para o profissional de educação física, nós vamos conversar juntos, vai fazer uma reunião junto, um atendimento junto. Mesma coisa, o cara que está numa sala fala, cara, peraí, eu tenho um fisioterapeuta que é um amigo meu, que vai poder fazer um trabalho interessante com você, uma avaliação de movimento. Pode ser. Né? Isso faz a pessoa se sentir amparada. Porque um cara sozinho... E é algo multidisciplinar, né, cara, que a gente fala, né? Essa questão multidisciplinar aí, ela é importante para todo o desenvolvimento, né, de desenvolvimento, que eu digo, crescimento profissional de todo mundo. Se gera muito mais autoridade. E muito mais credibilidade também de mercado, né? Com certeza. Até eu tenho muita conversa com muitos... Minha esposa é psicóloga, então... tem muito dessa área de psicologia e alguns pacientes têm, por exemplo, queixas de região de boca, de ATM, para dor de cabeça, bruxismo ou alterações que eu nem sempre consigo entender direito. Então, claro, dentista, bucomaxilo, e muitas vezes quando é bruxismo, a principal esfera a ser trabalhada é a psicológica.
Então, beleza, eu vou fazer meu trabalho, o dentista, vamos fazer o melhor trabalho, a pessoa usa a plaquinha, o cara se dedica, mas ele não olha para a parte psicológica, a chance é difícil de dar certo. Então, aí eu tenho muitas vezes que buscar também esse suporte psicológico. E tem essa resistência que você falou também, Robson. Ah, psicólogo? Não precisa ter amigo, não precisa, eu falo com eles. Pô, legal. Então, tem toda essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade é essencial na minha cabeça. Eu não consigo ver uma pessoa atuando sozinha. Não vejo mais. Não tem como. Não tem. Eu vejo que tá melhorando muito isso. Eu acredito, igual diz, eu acredito em melhores tempos, né, daqui para ver cada vez mais das pessoas terem consciência das profissões, eu acho, né? Porque às vezes é isso, o conhecimento é muito raso, o que aparece é muito raso, então eu tenho o que eu acho só até aqui, né? Só até a primeira vírgula, eu não consigo ver, por isso que eu acho que é importante esse bate-papo aqui nosso, para a galera entender mesmo, na essência, que, cara, eu não vou atrás do cara só se eu quebrar o meu pé. Vamos até falar um pouco dessa questão de reabilitação mesmo, de isso aí, né? Porque as pessoas era isso, tipo, cara, quebrou, beleza, vou precisar de um físio e tal. Que você também pontuou muito bem forte, que é isso mesmo, a físio um processo de reabilitação, legal. Cara, até onde você vai na reabilitação e depois para onde que vai para a musculação? Como que é essa fase aí? Geralmente, eu sei que depende de casos, vai ter níveis de sessões, né? Mas aonde que você ainda consegue entender que o processo ele é um processo de reabilitação? E daqui para frente agora, quando as pessoas começam a ter de novo os seus movimentos, né? Me explica um pouquinho isso aí para deixar a galera clara. Porque às vezes, sabe, vou clarear um pouco mais não a pergunta, o nosso bate-papo. Às vezes o cara vem e não, já fiz 3 sessões de físio já, eu quero fazer musculação. Tá. Não, já fiz 4 sessões já, não quero ir lá mais não. É lógico que também tem aquela qualidade não vamos falar, mas que às vezes um convênio com atendimento é mais simples, tal, né? Não é algo tão personalizado, então às vezes ele tem um atendimento raso e não quer ir. Mas é justamente isso, eu já fiz 3, 4 e eu já quero ir. Cara... vamos lá. A físio na reabilitação, é o que você falou, vai depender de casos, sem dúvida. Mas a gente tem até alguns testes, dependendo do quão ortopédico é a pessoa, você pode, por exemplo, reabilitação de ligamento cruzado anterior do joelho. Tem o hop test, que o cara vai pular numa perna só. Eu comparo a perna operada com a perna saudável, para retorno à atividade física, se o cara é atleta de futebol ou academia. Mas, geralmente, a academia ela pode ser feita relativamente cedo na reabilitação. Por quê? Quebrei o braço. Você pode treinar a perna. Mas não posso melhorar muito aumentar muito a parte vascular enquanto ela está numa cicatrização aguda, porque senão eu posso mudar toda essa parte. Mas já estou conseguindo mexer devagar o braço, já pode às vezes voltar para a academia, só não vai pegar peso no braço. Então tem um pouco de bom senso, mas 4 sessões geralmente não vai ser muito perto do ideal. Mas, por exemplo, a osteopatia é uma técnica que eu atendo uma vez a cada semana ou a cada 2 semanas. Isso quando é preventivo de 4 semanas. Então a pessoa vem por causa de uma dor lombar, não um trauma direto, mas reabilitação de dor lombar. 4 sessões pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a situação muda. Mas precisa de um tempo de resposta do corpo. E geralmente através de testes específicos a gente consegue definir, você está pronto para ir para a academia. E geralmente o paciente tem aquela cinesofobia, ele não quer ir para a academia e a gente empurra. Mas é legal que o fisioterapeuta tenha falado, vá para a academia. Tem alguns que pulam a cerca e vão antes. Acontece. Então, eu acho que é um princípio aí, que seria talvez algo básico, cara, eu preciso ter um pouco de paciência e ser liberado né? Por mais que eu fui ou não gostei, então vai em outro, né? Mas não tente você já se dar alta, né? Opa... Né? Faça então, mesmo se não gostou de onde você foi, vai em outro lugar, mas tente ser liberado pelo próprio profissional. Busca isso. Para não trazer problemas também no futuro. Né? Tem paciente meu que não fez reabilitação e não tem o movimento completo do tornozelo. E hoje é muito mais difícil de ganhar porque ele torceu o pé, fraturou o maléolo, que é o ossinho da parte ou interna ou externa, mas ele fraturou uma parte lá e ele não reabilitou na época. E os tecidos cicatriciais eles se moldam. Uma vez que já cicatrizou, é mais difícil de ganhar essa mobilidade. Não é impossível. Mas, poxa, ele podia ter resolvido isso daí em 3 meses, 2 meses. Hoje em dia vai demorar muito mais. E por quê? É um torce do tornozelo, todo mundo tem isso, dá certo. Mas no caso dele não deu. Pode dar certo? Pode, é estatística, tá?
Então pode dar certo, mas geralmente não é uma boa saída. É melhor você fazer a sua reabilitação, buscar alguém coerente, que faça mais a parte ativa do que passiva. No começo está com aumentador, vai ter a parte passiva, vai ter choquinho, vai ter laser, vai ter ultrassom, vai ter essa parte de cicatrização, geralmente num físio convencional, e depois você vai ter fortalecimento, vai ter mobilidade, vai ter aquela mudança da parte psicológica não, da parte mental do paciente de dizer, bom, eu posso fazer isso com peso, porque muitas vezes o cara, não, tô bem, aí você vai ver ele agachando, ele tira todo o peso da perna, que ele estava machucado, para não pôr o peso lá, porque ele compensando a carga. Compensando tudo. Então você tem que tirar a carga, fazer ele descer no eixo, entender, aí depois ele reestrutura com a carga. Por isso que aquela brincadeira que eu fiz acontece muito, que o cara fala, você está fazendo fisioterapia porque você está com pouca carga, mas é porque a gente tem que reestruturar o exercício. Mas é verdade, o cara não eu tô vendo que você tem raiva disso daí. Isso daí um pouquinho. É uma crença. Chateado. Agora eu vou ter que falar para vocês, ele nunca fala que físio... Não na minha frente. Que físio é fácil, vai estar fazendo fisioterapia. Você está machucando o coração do Cláudio. Ele tá... Se eu for atender vocês não é depois, fácil. Você vai ver que sofrer. mas só de raiva. Não, imagina, não posso, gente. Tem alguns mitos aí já falando disso daí, porque isso é um mito, né? Qual mito? Teoricamente falando, que físio é algo simples ou é algo leve, né? Sim. É como se fosse um mito, vai. Mas as pessoas acabam usando meio que uma brincadeira dentro da academia, né? Você tá fazendo... E rola alguns mitos aí no meio sobre fisioterapia. Tem muita gente que fala que fisioterapia é massagem. Isso... Eu acho que isso é legal, porque como você está no meu, rola vários, né? Então no seu deve ter também aí. Tem alguns que eu acho que é legal você falar aí. O da massagem, por exemplo, entenda, massoterapia é uma terapia através da massagem. Tem gente que é excelente nisso, tem cara que consegue resolver muita coisa com isso, mas fisioterapia não. Diretamente é massagem. Assim como osteopatia, quiropraxia, não são necessariamente iguais, não são iguais à massagem. Mas assim, de conceitos equivocados... Agora não me vem nenhuma cabeça. Certeza que vai acabar o podcast, eu vou lembrar de uns 3, mas agora de sopetão não veio nenhum, não. É mais esse da fisioterapia é só choquinho, fisioterapia é só forno de beer, que antigamente tinha o forno de beer, não sei se você pegou essa época, que é uma parte ovalada que você entra e ele esquenta teu corpo. Era para facilitar a reabilitação, a cicatrização. Hoje em dia já sabe que não é tão útil. Aliás, não é útil. Então, o pessoal, a fisioterapia fica deitado lá e só tomar esse choque e tudo. É só choquinho, isso daí, é só massagem. Fisioterapeuta não tem que conversar com o paciente. Mentira, você viu? Eu tenho que entender muito e desconstruir uma série de fatores. E nem sempre na primeira sessão eu vou conseguir. Então, tem gente que vem voltando, e aí, já está agachando? Não posso. Tá, pode. Aí, se eu apertar muito, o cara espana. Então, eu vou devagar, até o cara ter a consciência. Então, eu atendo e tal. Vamos fazer uns testes, inclina para frente. Para quê? Para o cara ir desconstruindo essa cinesiofobia. Então, acho que os maiores mitos... Acho que muito a ver com o profissional também, entrando em algumas coisas. Porque eu vou falar novamente aí o quanto que você se preocupa, né, com o teu paciente. Cliente, pode ser. Cliente. Porque, cara, no outro dia você tinha perguntado como eu estava, como que tinha sido o pós. Falou, Robson, daqui uma semana eu vou falar com você de novo. E você estava lá perguntando como é que... Pô, eu falei, caraca, o cara... Eu tô ruim ainda. Então, filho da... É o famoso... Não, eu tô melhorando. Mas brincadeiras à parte, o quanto você se empenhou para mostrar e falar antes do atendimento. Então... o pós, muito legal. Obrigado. Cara, dentro de tudo que você iria fazer no atendimento, você falava sobre os níveis de intensidade, se estava tudo bem, se estava... Então, eu acredito que, às vezes, muitas pessoas não têm essa experiência. Ela vai ali, tem a experiência mesmo do choquinho só e vai embora, né? Então, acho que é a mesma coisa, vamos supor, a pessoa que faz a musculação... a mulher acaba de vir e ela fala, cara, eu não quero pegar peso porque eu vou ficar forte. Mito dela, eu já vou ficar com... Essa é sensacional. Mas o forte dela é que ela acha que ela vai ficar musculosa, que os tônus musculares irão ficar, tipo, grandes, bem torneados. Porque forte todo mundo precisa ficar. Sim. De um nível básico, né? Nada com volumes musculares, né? Mas a pessoa precisa ficar forte ali, ter uma resistência muscular e tal. Só que quem é o profissional que está lá para falar isso para ela? Né? Pô, às vezes ela foi só em rede XYZ que ninguém olhou nem na cara dela, tipo, só teve a maquininha lá com o desenho fazendo assim. E ainda teve uma máquina uma vez que veio numa empresa, veio a máquina da China que veio o exercício errado ainda, tipo, grudado lá.
Falando que o cara tava fazendo perna com ativação em bíceps. Nossa, o que é isso? Mas às vezes o aluno, se ninguém viu, o aluno fala, caraca, tô treinando meu bíceps aqui. Que diferente. Deve ser pra ficar segurando na máquina aí. Mas enfim, às vezes falta, acho que o profissionalismo ali de alguns, né, para literalmente, eu acho que tem muito a ver com amar, ter um propósito, ter uma causa, né? Então, acredito que aí tem uma linha tênue aí também, não é só, talvez, o que precisa também, tanto na sua área quanto na minha, são bons profissionais, isso é fato. Tem vários profissionais extraordinários, só que quanto mais profissionais que amam o que fazem, eu acho que é melhor. A sua área sofre que nem um pouco da nossa área, exemplo, a educação física ela é muito ampla, e aí vai entrar nessa questão profissional, que eu queria bater um papinho com você. A educação física ela é muito ampla, então o cara pode ir para a escola, licenciatura, ele pode ser um treinador de alta performance da área esportiva, mesmo sendo basquete, futebol, outra área, como ele pode estar dentro da musculação, barará, bará. E aí tem aqueles caras que só estão precisando trabalhar. Aí ele vai para qualquer área. Ele vai para qualquer área, porque tudo pode ir, e aí esses caras são os que não passam essas informações. E a área de vocês também tem um leque ali, né? Muito grande. Isso também, como que é o seu olhar para isso, né? Profissionalmente falando, aí vamos bater nessa linha. Assim, é interessante que aborde várias áreas, eu não tenho problema com isso, não acho que isso daí é o raiz do problema. Mas, assim, na faculdade você não vai conseguir adentrar em todas as áreas com profissionalismo. Então, você conhece algumas áreas. A osteopatia, por exemplo, eu não aprendi na faculdade o normal, você aprende uma técnica ou outra de manipulação. Mas tem cardiorrespiratória, tem fisioterapia da face, que aí o pessoal consegue estimular um músculo, tem uma série de fisioterapias que nem eu conheço. E tudo bem. Acho que buscar pelo valor, aí vem mais um aspecto de conceito, na minha visão, que é o cara que vai para onde dá o dinheiro, mesmo que ele não goste. Tá bom, ele vai talvez ter uma grana aí maior, mas ele não vai se destacar. E ele também não vai fazer uma coisa que ele sente aquele ânimo de virar e conversar com o paciente e explicar, porque eu adoro explicar. Eu queria talvez até adoro falar também, gente. Mas uma das áreas que eu queria adentrar era ser professor, porque eu adoro explicar. E descobri que eu não gosto de sala de aula, eu gosto de conversar com o paciente. Então eu uso o paciente como meu aluno. Azar o deles, mas eu amo essa parte. Tem cara que gosta de só ir pôr a mão, também não tem problema, mas eu acho que a coesão dessas coisas tem que existir. O cara que vai para uma área desestimulado, porque ele ouviu que fisioterapia não serve para nada, ele foi para dermatofuncional, porque lá dá grana, beleza, mas ele não gosta, ele vai acabar não se destacando. Procurando onde que dá, porque outro falou que não dá. Eu acho que é mais isso, mas sim, é uma área, uma gama de possibilidades da fisioterapia imensa, imensa. Muito parecido com a nossa também. Isso eu vejo, eu posso, não só vejo, né? Hoje a gente está construindo algo muito grande. Eu não falo grande somente no tamanho, mas em propósito, que acho que isso é muito forte dentro da RA, que é a nossa cultura de entregar um serviço diferenciado, de entregar profissionais empenhados a ensinar, orientar, né? Então, trazemos uma cultura de eventos também para criar uma sociabilização, com uma questão de pertencimento. Então, nós brigamos por uma educação física de verdade. A RA hoje briga por isso. E eu falo para os nossos profissionais que, cara, entenda que você tem que realmente amar onde você está. E tá tudo bem se não for aqui na RA. Isso é diferente. Né? Tipo, que legal. Sinta-se livre ao mercado de trabalho, porque eu vejo hoje, com o crescimento profissional nosso, o quanto que pessoas perdem tempo, né? Fazendo algo que elas não gostam, não se identificam, né? E, cara, isso trava a pessoa. Então, lógico que hoje a gente já se policia para falar, né? Não falamos às pessoas que quem não tá feliz saia, o cara não entender que, tipo assim, não, pô, o cara não tá preocupado comigo. Mas eu sempre tento levar essa pontuação que, cara, você tem que estar fazendo o que você gosta, o que você ama. Se você não identificou ainda, começou agora, pô, mas então busca fazer com excelência. Porque às vezes a excelência também feita continuadamente te traz um amor, te traz um carinho.
Não sei, a gente talvez não teve muita oportunidade de conversar, talvez, nesse detalhe, mas eu nunca amei a educação física igual eu amo hoje. Não sonhei estar, né? Mas eu entrei e procurei fazer com excelência. E aí eu acho que a continuidade virou um hábito, e aí eu peguei amor, e aí eu comecei a gostar. Eu acho que sempre quando você se destaca, você vê o fruto daquilo que você estuda, você se dedica, tudo, e você começa a ver frutos, fica mais fácil, mais possível de você amar. Não quer dizer que você vai amar tudo que você se dedica e dá fruto, mas realmente, eu não estou tão empenhado nisso aqui. Se você não gosta, fica difícil. Não colheu o resultado, né? Acho que qualquer área, né? Quando o cara começa a colher resultado, ele tem vontade de continuar. Cara, pra mim, claro, adoro receber de paciente, eu não tenho problema nenhum, mas quando o cara vira e fala, e tem uma senhorinha que me falou isso umas 3 vezes, toda vez que ela encontra, eu acho o máximo, quase choro. Você em uma sessão resolveu... deu sorte, gente, não é milagre, mas ela falou, em uma sessão, você tirou minha dor do ombro, sabe? Isso pra mim é mais do que pagamento. Lógico que ainda vou receber, mas fundamental. Só que isso é o que dá aquele ânimo para você querer mais. E eu amo a fisioterapia de coração. Eu tinha aquela visão de, tipo, se você fizer o que você ama, você vai acordar todo dia assim, ó. Hoje, nossa, vou atender. Tem dia que você não tá feliz para atender, não quer dizer que você não vai atender, não quer dizer que você não vai atender com qualidade, mas aí é que você se motiva e se disciplina a atender com a qualidade, e você vai vendo os frutos disso, e uma coisa vai puxando a outra. Poxa, é uma delícia atender, na minha opinião, eu amo atender. Então você vai vendo, tal pessoa ficou melhor, e eu fico mais chateado quando a pessoa não melhora do que quando ela me dá o calote. Não dei um calote em mim, não é isso. Mas eu não gosto, eu fico chateado, a pessoa vai e piora, ou vai e fica, ela se dedica, você fala, isso me angustia muito mais. Então você quer ver muito mais os frutos do resultado do que somente a parte financeira. Isso, para mim, sem dúvida, é importante. Legal, e faz a diferença não só, eu acho que é profissionalmente, né, cara? Uma vez que você começa a plantar mesmo o resultado de verdade, você começa a colher frutos que não é somente o dinheiro. Exato. Mas eu sei que muitos profissionais às vezes não conseguem compreender ainda pela fase que está e está tudo bem, exato, né? Está aprendendo ali ou está se desenvolvendo. Putz, ainda eu preciso do salário, então eu estou indo, mas, cara, quando você começa a construir realmente resultado de verdade, esse resultado eles conseguem, vai trazendo outros valores que vai falando, cara, isso daqui é importante. O dinheiro, não, é legal. É essencial, eu preciso ir no mercado, eu preciso comer. Cara, mas isso daqui valeu muito mais do que eu ter ido dinheiro no mercado que foi, né? E eu acho que o que você falou é isso. Tem gente que não vai estar nessa fase agora. Eu também não estava nessa fase quando eu me formei. Eu estava querendo dinheiro. Lógico, tudo bem. Hoje em dia eu ainda estou em transição. Você, ainda mais com filhinha, você fica, meu Deus, eu preciso do dinheiro e tal. Mas aí de repente você começa, isso me valeu mais. Eu quero mais isso do que focar no dinheiro. E você vai atrás daquilo. Só que aquilo... Aí isso traz junto. Não tem como você pensar hoje no resultado final, que é o servir mesmo, para trazer um resultado para o teu aluno, o teu cliente, né? Não tem como você focar nesse resultado e esse resultado ele não ser transformado em dinheiro. Não tem. Porque se você é efetivo, o cara vai indicar. Vai indicar, a autoridade, o seu nome vai aumentar, né? O teu valor também vai aumentar. E me conte, para a gente finalizar. Aonde você está atendendo, qual região, né? Para já deixar aí para a galerinha. Vamos lá. Né? Vou deixar você falar, vai. Não, tranquilo. Eu atendo atualmente, minha principal foco de atendimento é em Alphaville. Eu atendo num sistema de coworking, então alugo a sala, consigo atender lá, mas eu tenho outras áreas que eu também consigo atender. Em Pinheiros, Marketplace, também tenho pacientes. E fora isso, também atendo a domicílio. Então ainda estou um pouco espraiado, assim, eu estou com várias áreas de atendimento. Meu foco principal é em Alphaville, mas na pandemia o a domicílio deu um boom muito grande. Então, eu estou me dedicando a ir para o físico, tendo o espaço, porque agora está vindo a época da filha, carregar a maca, tudo. Mas é uma área sensacional, com muito crescimento, eu ainda não consegui abandonar, o paciente adora quando você vai na casa dele, você consegue intervir um pouco melhor na rotina, às vezes o cara fala, eu sento aqui, eu trabalho assim, tudo. Então, atendo a domicílio em São Paulo, Alphaville, Osasco, Barueri, e atendo em Alphaville no consultório e às vezes Pinheiros e Marketplace. E também atendo recém-nascido, isso é uma coisa que eu não falei, mas com a osteopatia a gente
eu fiz o 6º ano, que é para atender recém-nascido, que é uma área muito emergente aí. Eu devia ter falado antes, vamos lá. A gente atende quando tem torcicolo congênito, ou assimetria craniana, ou cólicas excessivas, bebês mais irritados, refluxo, isso tudo a osteopatia pode auxiliar. Então, atendo muito com auxílio de pediatra, tudo, me indicam tudo e eu faço esse atendimento também. É outra área muito fenomenal. Eu gosto muito das duas áreas. Eu ainda tenho um pé mais na parte de atender o adulto, porque eu gosto de trocar ideia com a pessoa. O outro eu tenho que trocar ideia com a mãe. Geralmente é a mãe que eu tenho que atender. Se você é minha paciente, seu filho, saiba que eu te atendi também. Porque você tem que... Já entendi que tem tem que ser dois pagamentos, exato. Não, mas eu amo as duas áreas. É sensacional. O corpinho do bebê desenvolve, responde, você estimula, ele brinca. É outra área fenomenal. Então, eu atuo muito nessas áreas aí de, principalmente, dor, atleta amador e o bebezinho, principalmente em Alphaville. Agora, essa fase está só em atendimentos mesmo? Está com algum projeto vindo aí? Tem alguma coisa aí ainda que você nada queira que eu falar? possa discorrer a respeito. Tá vindo. Nada que eu possa discorrer a respeito. Poxa, você me põe no... É porque eu sei um pouco, então eu queria falar, né, sabe? Você vai saber se já pode falar, se já poderia falar alguma coisa e tal. Deixa estruturar mais, eu falo. Mas, meu irmão, eu acho que a nossa ideia, ou a minha ideia também, era que a gente consiga levar um pouco mais não somente da informação do que é cada área, mas estimular, né? Afinal de contas, a dopamina ela tem essa função desse neurotransmissor de incitar a pessoa, né, a melhores condições e a fazer algumas coisas. Então, a minha ideia realmente é trazer aqui pessoas que possam falar um pouco mais para cair alguns conceitos que existem ou tirar alguns padrões que, né, não são mais adotados hoje em dia. Eu acredito que a gente alcançou, batendo esse papo aqui. Que bom. Né? Eu quero agradecer muito você estar aqui. E as suas considerações finais aí. Todo mundo tem que fazer, vai embora, deixa eu estar aqui com vocês. Vamos lá. Considerações... Imagina, obrigado. Consideração final, primeiro, adorei participar aqui, conversar. Realmente, nenhuma das perguntas eu sabia, isso me deixou um pouquinho assustado para estar aqui, mas é sensacional. E consideração final para o pessoal que está assistindo é o seguinte: busca mudanças pequenas na sua rotina para cuidar de você. Se hidratar, se alimentar ou fazer um pouco de atividade física, que uma coisa vai puxando a outra, já você está no melhor espaço, no melhor corpo. E, claro, se você tiver alguma restrição ou está achando que vai para uma área mais pesada de atividade física, busca um fisioterapeuta para te acompanhar. Vai ser sensacional. Perfeito. Bom, é isso. Não falamos, o Silas não lembrou a gente lá, mas você vai aqui embaixo. Você vai aqui embaixo, vai... Você vai aqui embaixo agora, vai se inscrever no canal, vai dar um like, vai curtir aí e compartilhar com seus amigos. Se fez sentido para você esse bate-papo, compartilha depois, manda que vai com certeza ajudar outras pessoas também. E lembra que a sua curtida aqui embaixo nos ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas também. E o Silas vai fazer uma pergunta também agora. Vai, Silas, faz uma pergunta aí. Tá. E aí eu percebi que essa dor não é tipo nada ósseo. Eu até falando com vocês dias, tipo assim, eu sinto que gera como se fossem uns nós, assim, sabe? Que você sente até um calombo, assim. E aí se você pressionar muito isso, tipo, ele sai. Tipo, a última vez no sábado passado, o Augusto veio com o cotovelo, assim, tipo, na parte de baixo, assim. Aprendeu com você lá. Que filho da... Tirou teu cliente já. Nossa! E eu não senti mais nada de dor, mas às vezes dá em cima, às vezes dá embaixo, e isso, tipo assim, prejudica a postura, porque às vezes você não consegue ficar sentado direito, aí você não consegue treinar e tal. Eu vejo que a menina tem muito isso também. O que dá pra fazer pra eliminar esses nós, assim, pra você não ter esses nós, tipo assim, que a gente consegue ou prever, ou é uma postura, ou por que acontece. Perfeito. E o que é esse nós? Porque, tipo assim, eu não consigo explicar o que é, eu só sei que é um calombo lá, mas... Então, posso repetir sua pergunta no microfone, pessoal? Então, basicamente, o Silas falou que ele tem dor nas costas quando ele treina, me corrija se eu estiver errado, e quando ele treina, essa dor nas costas ela aparece com nós na musculatura. Ela já percebeu que não é nada ósseo, e um queridíssimo amigo dele, que é alguém que eu estou atendendo, e aparentemente aprendeu direitinho, uma parte pelo menos, ele pegou e foi com o cotovelo lá e liberou essa musculatura. Indiretamente foi isso que ele fez. Ele fez uma liberação miofascial nessa musculatura, que ele falou, aí melhorou. Então ele perguntou o que eu posso fazer
para isso não acontecer, para esses nós não acontecerem. E o que são esses nós? Então, vou começar explicando o que são esses nós. Esses nós são tensões, rigidez na musculatura. Quando você tem uma contração muscular em um ponto, bom, nosso músculo ele contrai em vários pontos. Então, o bíceps ele não só ativa e relaxa, ele tem fibras que ativam 70% do tempo, outras que vão ativar no final. Então, se você contrair muito, você vai ver que o seu bíceps ele começa assim, depois ele afunda uma parte, porque ele vai ter uma contração inicial e uma contração mantida. Então, tem partes e partes de músculo. Às vezes, na contração, com uma sobrecarga e tudo, esse músculo ele contrai e ele impede que o vaso sanguíneo que passa por ele leve o sangue até a parte que deveria levar. E aí, se o músculo não recebe esse sangue, ele não consegue relaxar. Se ele não relaxa, ele mantém a contração. Ciclo vicioso, contração gera dor gera mais contração, e aí está montado esse caminho do ponto gatilho. Às vezes é uma corda, vira tipo uma corda de violão, às vezes é um ponto, às vezes são vários pontos. Tudo bem, isso tudo é banda miotensiva, ponto de gatilho, trigger point, chame como quiser. Eles podem ser liberados, e aí pressão isquêmica, liberação miofascial, massoterapia, isso tudo pode liberar, mas por que eles aparecem? No caso, aí pode ser por uma ausência ou dificuldade de mobilidade torácica. Se ele não tem uma mobilidade do tronco, a musculatura dele tem que fazer muito mais força para conseguir fazer exercício de rotações e estabilidades. Então, muitas vezes, exercício de mobilidade de tronco, de rotação de tronco vai auxiliar ele, ou às vezes a escápula dele está com menos estabilidade, então também exige muita tração do músculo, pode ser romboide, pode ser aí uma série de fatores da musculatura para estabilizar essa escápula. Então você precisa entender qual é o padrão mecânico que está acontecendo e fazer esses exercícios. Eu somente arriscaria por X, não tem nada que eu falaria, mas por estatística, primeiro focar em mobilidade de torácica. Então, depois eu vou passar para ele um outro movimento de rotaçãozinha para ele conseguir trabalhar e ver se isso daí melhora a longo prazo o aparecimento desses pontos gatilhos. Tirou a sua dúvida? Perfeito? Mais do que imaginar. Bom, então é isso. Mais uma vez, Claudião, Deus abençoe, obrigado. Parabéns pelo profissional que você é. Com certeza vai ter profissionais da área que vai te ver e se espelhe, espero que se espelhe em você pela sua postura e a sua conduta, ou seja, como você conduz toda a tua parte profissional. Isso é muito bom e muito rica, e quem tem o privilégio de ser atendido por você, com certeza ele nota todos esses pontos aí. Obrigado. Um grande abraço. Turma, não esquece desses detalhes, fez sentido para você, né? Então, não esquece, nesse exato momento, vai aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, e um grande abraço e até a próxima gravação do Dopamina. Valeu!